na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Salve o Pai, Senhor. Estou aqui para louvar e agradecer o nome santo do Senhor, agradecendo a Deus por todas as bênçãos recebidas, amém? Eu vou cantar um louvor bem conhecido, peço que o Senhor me ajude.
sentar. Gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 1. Amém? Nos diz assim o texto sagrado: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vamos ler juntos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós iremos fazer uma série de estudos e veio ao meu coração nós começarmos com esta epístola, esta carta de Paulo aos Efésios. Em princípio, eu gostaria que os irmãos entendessem que, assim, eu não tenho nenhuma intenção de esgotar o assunto num domingo só. Hoje nós vamos falar do versículo 1, amém? E nós vamos falando, vamos estudar, vamos dar uma sequência. E existe um sistema teológico chamado pregação expositiva, que você vai pregando ali versículo a versículo, vai esmiuçando o versículo sem nenhuma pressa de acabar. O importante é aquilo que nós vamos absorver aqui nesse estudo. Então, seria interessante, se você gostar e aprovar, não perca, né, as demais, a sequência do estudo que nós vamos fazer aqui. Amém? Esse é o estudo bíblico complementar. Veja bem, o estudo bíblico complementar, esse que é ministrado na igreja, ele não deve substituir o seu estudo particular. Da mesma forma que você não deve deixar para ler a Bíblia somente aqui no culto, você não deve deixar para orar somente aqui no culto. Tem crente que faz isso, né? Sim ou não? Mas não sou dessa igreja. Aqui da igreja de São Miguel, não. Os crentes aqui da igreja de São Miguel, eles oram em casa, sim ou não, irmãos? Aleluia! Acenda essa luz aqui para mim, por favor. A luz aqui do culto. Então aqui os crentes da igreja de São Miguel oram em casa, leem a Bíblia em casa, estudam em casa, né, irmão Michel? Sim ou não? Sim. Jesus amado, vai confirmando. Os céus, não sei se reclamou, se aprovou, não sei se o pessoal que está online vai ouvir o trovejar de Deus aqui na terra. Deus, põe a tua mão, Jesus. Então veja bem, nós estamos aqui nesse propósito, e é uma preocupação da igreja, de todo pastor, ministrar o ensino bíblico, e a preocupação é saber o quanto de tudo aquilo que você ouve e aprende na igreja, que efetivamente você está praticando, que você está absorvendo e colocando em prática na sua vida. Porque no que diz respeito às questões espirituais, doutrinárias, tudo aquilo que a gente aprende, tem muito mais a ver com aquilo que a gente pratica, né, do que com o que a gente sabe. É claro que você, para praticar, você precisa saber. Mas em geral as pessoas praticam muito menos do que sabem. Sim ou não? E Jesus falou assim: bem-aventurados sois se souberem essas coisas e praticar. São duas coisas diferentes, saber e praticar. E a nossa preocupação é saber o quanto você está praticando de tudo aquilo que você ouve aqui na igreja. E o próprio Tiago, ele disse assim: cuidado, para que vocês não sejam aqueles ouvintes esquecidos, que aprendem, ouvem, mas nunca praticam.
o negócio de Deus é com quem pratica, com quem observa a palavra. Amém? Amém. Amém. São apenas 30 minutos. Nesses 30 minutos, nós queremos ser bastante produtivos. Você vai orando aí para Deus da graça. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma palavra de Deus para a sua vida prática. Fazendo um rápido esboço aqui a respeito da carta em si, que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, os estudiosos, eles dizem que não foi uma carta específica para a igreja de Éfeso. Segundo eles dizem, Paulo escreveu uma carta de caráter geral e deixava lá o espaço do destinatário em branco. E depois, quem copiasse ia preenchendo. Então, certamente outras igrejas regionais, elas receberam a mesma carta. E essa aqui tem o título ou encaminhamento para os crentes de Éfeso. Mas isso é irrelevante no que diz respeito ao conteúdo em si. É uma carta de caráter universal. Amém? A carta da igreja que foi escrita para a igreja de Éfeso foi escrita para mim. Foi escrita para você. Quantos podem dizer amém? Amém. E a bem da verdade, conforme nos diz lá em Romanos 15, tudo que foi escrito para o nosso proveito o foi. Muito bem. Só a título de curiosidade, né? Onde é que ficava a igreja ou a cidade de Éfeso? Hoje é a Turquia. Se você quiser visitar Éfeso, para onde você vai? Você vai na Turquia, então você vai, Éfeso é aqui, tá bom? Paulo escreveu essa carta por volta do ano 61, 62 depois de Cristo. Ou seja, mais ou menos aí, 30 anos após a morte de Jesus, Paulo estava escrevendo essa carta. E de onde que Paulo escreveu essa carta? Ele estava de férias e alugou um resort na Califórnia e... Tá certo isso aqui? Não. Paulo escreveu essa carta de onde? Aí o irmão ficou até assustado. Falou, cadê isso, pastor? Paulo estava de férias e alugou um resort para escrever a carta? Não. Paulo estava preso. Diga comigo, preso. Isso aqui por si só já dá uma mensagem para nós falarmos aqui a noite toda. Paulo ele estava sob cadeias, sob correntes. E acredite, as prisões da antiguidade não eram nada comparadas às prisões. Hoje os presos reclamam, né? Das condições de saúde. Em saúde você tinha que ver o que era uma cadeia na época de Paulo. Aquilo era insalubridade. E alguém queria calar Paulo. Havia uma luta para sufocar o trabalho daquele homem. Mas Paulo ele era compulsivo em obedecer. Aleluia. Paulo ele era compulsivo em trabalhar, em ganhar almas. Paulo, se ele parasse na fila do ônibus, ele estava falando de Jesus, estava ganhando almas. Se ele estivesse na fila do INPS, ele estava falando de Jesus, estava ganhando almas. Aí alguém pensou, coloca ele na cadeia. Vai resolver. O que aconteceu? Colocaram Paulo na cadeia, ele ganhou a cadeia toda, pastor Gênesis. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Vai lá ler o livro de Gálatas. E Paulo termina assim, o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, dizendo assim: aqueles que são da casa de César, vos saúdam. Paulo chegou lá sendo preso, camarada correndo, vai, jogando tudo da cova, no final estava saltando. Pode ser meu ali, irmão, pode ser. Aleluia. O que isso significa? Que nós sempre podemos produzir no reino de Deus. Ah, pastor, eu não posso produzir porque eu não tenho uma perna, porque eu não tenho um braço, porque eu sou careca, porque eu não sei cantar, porque eu não sei falar. Não é verdade. Não é verdade. Tem uma coisa que Deus deu para todo mundo, irmão Osias. Ele deixou para todo mundo, que se chama graça. Diga comigo, graça. Você pode ser menos do que você pensa ser, mas se a graça que Deus desce na sua vida, você vai fazer a obra. É tão somente que haja no coração essa compulsão por fazer. Eu quero fazer. Glória a Deus. Tem um testemunho, isso eu ouvi do pastor Pedro Matessi, de um certo pastor, se eu não me engano, aqui, sul-americano,
que ele era tetraplégico. Do pescoço para baixo não funcionava nada. As pessoas levavam ele para a igreja numa espécie de maca. Aí chegava na igreja, pastor Jesus, todo amarrado naquela maca, aí eles inclinavam a maca e ele pregava em pé. Só a cabeça funcionando. E ele dizia assim: eu não tenho motivo nenhum para não fazer a obra de Deus. E aí você não faz, eu não faço, e nós temos uma série de desculpas, uma série de justificativas para não fazer nada. E Paulo está preso, ele está correntado, não tem internet, não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem sequer um correio legalizado, mas Paulo ele escreve, e a pena do homem não para, é dia e noite, pastor Jesus. E se Paulo soubesse todo o efeito que os seus escritos fariam no mundo, ele teria escrito muito mais. Ele não fazia ideia disso. Paulo, eu acho que ele não fazia ideia do que Deus ia fazer com aquelas cartas. Se ele soubesse, ele tinha escrito muito, muito mais, porque aquele homem tinha coisa para dizer, hein? E essa carta que Paulo escreveu, chamada, ela está no rol, um conjunto de cartas chamada Cartas da Prisão. Paulo escreveu cerca de 4 cartas enquanto estava preso. Ele escreveu a carta de Efésios, aos Efésios, essa especificamente interessada, mas como eu já falei, tinha outras, né? Outras cópias. Filipenses, Colossenses e Filemão. Quais foram as cartas? E Efésios. Quantas cartas? Se perguntarem quantas cartas Paulo escreveu da prisão, 4 cartas. Então aqui que nós temos registro, são 4 cartas. Tá? Especificamente para a igreja. É possível que ele tenha escrito cartas pessoais também. Muito bem. Paulo, ele começa essa carta dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos, diga comigo, santos, que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. É muito comum uma pessoa começa a ler a Bíblia, começa a ler um livro, uma carta, e ela quer ir para aquele ponto onde está o ápice da carta, o ponto central daquela carta. E muitas das vezes ela não quer passar pelas preliminares, né? No primeiro momento, aí você fala assim: é só uma introdução, é só uma saudação. Então vamos aqui, qual é o ponto forte da carta de Éfeso? A pessoa vai procurar, isso aí esquece ou despreza as preliminares. Existem muitas coisas que nós poderíamos falar a respeito da carta em si. Sabe que o escritor muito famoso inglês, pastor Martin Lloyd-Jones, ele disse o seguinte: se a carta de Paulo aos Romanos é a expressão mais pura do Evangelho, a carta de Paulo aos Efésios é a mais sublime. Então a carta de Paulo aos Romanos é a expressão mais pura, segundo Lloyd-Jones, mas a de Efésios é a mais sublime, é a mais majestosa, e você vai entender isso. Paulo, ele escreve essa carta especificamente para uma comunidade, uma coletividade, mas ele tem um grupo de pessoas em mente. Ele pensa especificamente num grupo de pessoas. Para quem Paulo encaminha essa carta? Diga comigo, santos. Para quem vai a carta? Para os da igreja de Éfeso. Imagine você, se Paulo estivesse escrevendo essa carta para a igreja de São Miguel. Paulo, como é que está escrito aqui? Vamos lá. Diga comigo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em São Miguel Paulista. Aí pode ser que alguém diga assim: então, desculpa, mas não foi para mim. Se Paulo está escrevendo para quem é santo, pastor Gênesis, ele só está escrevendo aqui para os santos, tá bom? Sim ou não? Paulo está escrevendo só e tão somente, especificamente, para um tipo de pessoa da
igreja de Éfeso, que é o camarada santo. Às vezes nós somos surpreendidos com essa pergunta: quem é santo aí? Cadê o santo? Aí quando eu falo, no mundo que a gente vive, aí o que a gente faz assim, né? Quantas vezes, e isso para vergonha nossa, se alguém desafiar aqui, cadê o santo da igreja de São Miguel? Será que todo mundo levanta a mão? Passou longe a santidade, pastor. Ou sou mais ou menos, falar um santo aí, nota 7,5. Miguel é 10, mas 7,5 está ali na média. Paulo ele fala assim: aos santos que estão em São Miguel Paulista, porque essa carta tem um caráter universal. Então, ele está escrevendo para os santos. E nós precisamos entender essa questão, e isso pode mudar a sua vida hoje. Diga amém. 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 Você nunca mais vai ter vergonha, e nunca mais vai se envergonhar. Quando alguém fizer essa pergunta, você vai dizer: eu sou santo em Cristo Jesus. O que nós precisamos entender aqui é exatamente a questão do processo. Quando Jesus ele morre na cruz para a salvação da minha alma e da sua alma, você sempre tem que considerar a morte e a ressurreição de Jesus, porque a ressurreição coroa o sacrifício em si. Não esqueça disso. A ressurreição ela equivale mais ou menos à assinatura de um cheque. Eu vou te dar um cheque aqui de 1 milhão. Aí você chega lá no caixa todo feliz, vai sacar o cheque e o caixa olha para você e fala: moço, não posso pagar. Mas por quê? Tem fundo aí, mas não tem assinatura do cheque. O cheque ele pode nominalmente ser de 1 milhão, 10 milhões, o valor que você quiser colocar, mas se ele tiver uma assinatura, você não faz nada com aquele cheque. A ressurreição é a assinatura desse cheque. Ela valida a obra de Cristo e a crucificação. Amém? Amém. Nós pregamos um Cristo ressurreto. Morreu e ressuscitou. Jesus, por conta desse seu ato, ele conquista para você uma posição que tem duas características: justificação e santificação. Quais são as duas características do salvo? Justificação e santificação. A justificação é um ato jurídico. Justificação, diga comigo, é um ato jurídico. É a declaração de um juiz acerca da idoneidade de uma pessoa. O juiz fala assim: não é justo. As pessoas querem, insistem em dizer que você é culpado. Eu já contei para os irmãos aqui a história daquele camarada que tinha uma vida toda errada, fazia vários presepados. Aí ele se converteu ao Senhor Jesus e deu liberdade. Um dia ele tinha que resolver um problema na delegacia e tinha uma pessoa lá, um escrivão, que ele já tinha roubado o escrivão. Ele sabia que ele ia comprar o escrivão lá, né? Falei: e agora, Jesus? Como é que eu vou fazer isso? O camarada está lá, roubei aquele sujeito e tal. Quando ele pôs o pé na delegacia, que o escrivão olhou para ele: você! Aí ele fez assim, desentendido. Você que me roubou, tal dia em tal lugar você me... Eu não, moço. Foi você mesmo. Você é fulano de tal, você que me roubou. Não, moço. Não foi eu não, sabe por quê? O fulano de tal morreu. Como assim morreu? Eu agora sou crente. Eu nasci de novo. Eu sou outra criatura. Eu sou uma nova criatura. Aquele cara que não quer salvar você está morto. Eu sou novo em Cristo Jesus. E o escrivão lá era desviado. Ele falou: glória a Deus e tal. Até se reconciliou ali. Deu até reconciliação. Então, é isso que a justificação faz por mim e você. Pega aquele homem culpado e inocenta. Já pensou, Messias? Messias é um nome bom, né? Nome forte. Podia ser crente mesmo, Messias.
aliviado, né? Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Como é que pode, Marcinho? Você é culpado de vir inocente. Tem um segredo. Não foi de graça. Jesus, para tornar você justo, ele assumiu a tua culpa. Então ele assumiu a tua culpa, já que ele é culpado, o que ele teve que fazer? Pagar o preço. Morreu. Por isso que Jesus morreu. A justificativa da morte de Jesus foi o fato de ele receber o teu pecado e o meu pecado. Aí ele vira culpado, você vira inocente. Já que você é inocente, você está isento de penalidade. Já que ele é culpado, ele tem que morrer, porque era assim que funcionava. Então Jesus morreu para que você vivesse. Jesus se enfermou para que você tivesse saúde. Aleluia. Jesus carregou as tuas dores para que você tivesse cura e fosse uma bênção. Amém? E Jesus, Deus faz esse processo que se chama de imputação. Deus imputa pecado e culpa a Jesus e inocência a você. Além da justificação, tem a santificação. E esse é o ponto importante, é o tema desse primeiro versículo aqui. Existem, na verdade, a santificação ela é vista sob duas óticas. Você, num primeiro momento, ao ter um encontro com Jesus, você recebe o que se chama de santificação posicional. Diga comigo, santificação posicional. É uma conquista imediata. Então, assim, a pessoa aceitou Jesus, teve um encontro com Jesus, ela já é caracterizada como um santo. Posicionalmente falando, essa é a nossa condição diante de Deus. Nós somos o quê? Santos. E isso daí é intocável. Isso é inegociável. Você aceitou Jesus, então você já é um. É por isso que Paulo fala assim, aos santos da igreja que estão em Éfeso. Porque na concepção de Paulo, todo mundo que estava ali já tinha passado por uma experiência de aceitar Cristo Jesus. Então, se você teve essa experiência, você é um santo, posicionalmente falando. E a outra característica da santificação é o que se chama de santificação progressiva. Diga comigo, santificação progressiva. A santificação posicional é uma conquista imediata. É uma graça que você recebe imediata. Agora nós precisamos trabalhar com a santificação progressiva. Aí entra a minha e a tua responsabilidade. Uma vez santo, santo para sempre, posicionalmente falando sim. Mas existe a minha e a tua responsabilidade de nós trabalharmos essa santidade pela vida, todos os dias. Mas pastor, se eu já sou santo, eu vou fazer o quê? Continuar trabalhando para ser santo mais ainda. Não foi o que Jesus falou em Apocalipse? O que Jesus falou em Apocalipse? Quem é sujo? E quem é santo? Santifique ainda. Aleluia. E se nós estamos falando de uma pessoa que ela já está na posição de um santo posicional, significa que em algum momento aconteceu algo dramático na vida dessa pessoa. Algo extremamente dramático aconteceu na vida dessa pessoa. Pergunte para mim o que é. O que é? O novo nascimento. Só é santo quem nasceu de novo. Só é santo quem nasceu da água, do Espírito. Só pode ser santo aquela pessoa que teve um encontro com Jesus. Só pode ser santo aquela pessoa que um dia olhou para a cruz e viu Jesus inocente derramando sangue, ele inocente lá e eu culpado aqui. Só pode ser santo aquela pessoa que olhando para Jesus reconheceu os seus pecados, se arrependeu. Em lágrimas falou, eu tinha que estar ali. E esse momento dramático na vida da pessoa, de quebrantamento, de arrependimento e de reconhecimento, aí ele fala assim, eu quero esse perdão. Eu já, em algum momento aqui, eu já ensinei para os irmãos, já ministrei aqui a respeito do perdão. O que é o perdão? O perdão, ele vem a ser a
a extinção de uma dívida sem devido adquirimento. Isso é um termo jurídico. O que significa isso? Uma dívida que foi paga, que foi extinta, sem ter sido paga. Mas como assim? Uma dívida que foi extinta sem ter sido paga? Isso se chama perdão. Se você tiver uma ação contra alguém e a pessoa, vamos considerar na demanda jurídica, e você me deva 10 milhões aí, e você não pode me pagar, nós vamos usar juízo. E lá na hora, olha assim, rapaz, esse camarada não vai pagar não. Esse camarada não vai me pagar não. Aí eu chego para o juiz e falo assim, seu juiz, eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Já pensou se ser perdoado de uma dívida de 10 milhões? Brasileiro do jeito que é, cara, vai lá e faz mais 10 milhões. Não é assim? O camarada deve 10 milhões, recebe o perdão, vai lá e gasta mais 10 milhões. Mas tem uma questão, o perdão, ele só se convalida juridicamente falando, primeiro que ele tem que ser concedido pelo credor. Se você deve para mim, só eu posso te perdoar. E tem que ser uma iniciativa minha, eu quero te perdoar. E a outra questão envolvendo o perdão é que ele tem que ser aceito. O Messias me deve 10 milhões, eu vou perdoar os 10 milhões. Então, Messias, você precisa pagar, eu vou te perdoar. Mas de repente o Messias fala, não, eu não quero seu perdão. Eu vou provar que eu não te devo isso. Está entendendo, Marcinho? É assim que funciona. Eu sou o credor, eu que tenho que conceder o perdão. E quem deve tem que aceitar o perdão. Só que tem um problema. Se o Messias aceitar o perdão, ele assume a culpa. E esse é o problema da humanidade. A humanidade não quer assumir a culpa. Então assim, se você aceitar o perdão, você assume a culpa. Eu perdoo, você reconhece a culpa, a dívida está extinta. Mas você pode achar que você é inocente. Falou, não te devo isso. Eu vou provar, aí se chama inversão do ônus da prova. Eu vou provar que eu não te devo nada. Aí eu pergunto para você, diante de Deus a gente consegue fazer essa prova? Sim ou não? A gente deve para Deus, sim ou não? Eu não estou ouvindo. Sim. Nós devemos muito. A gente precisa do perdão de Deus, sim ou não? Precisamos. Aí Deus oferece perdão para você, você faz o quê? Não, Deus, não quero teu perdão não. Eu vou provar que está louco. Você vai provar o quê? Aceita logo esse perdão em nome de Jesus. Se agarra com esse perdão em nome de Jesus. Reconhece a culpa e fala, eu preciso desse perdão. É o momento dramático do novo nascimento. Eu pequei, mereço a punição. A graça vem, o perdão vem. Você aceita. Aí acontece o milagre, o maior milagre do mundo, que é o novo nascimento. Eu sinto dizer que parte das pessoas que estão na igreja ainda não nasceram de novo. Se não nasceu de novo, como é que vai ser santo? Nenhum posicional dá para ser. E qual que é o propósito da palavra? Você precisa se preocupar. E nós vamos parar basicamente por aqui. Você já nasceu de novo? Eita, é forte, não é? Você já teve uma experiência de novo nascimento? Porque às vezes, pastor, a pessoa fica lutando, nada, e a coisa não avança, a coisa não muda. Meu amigo, para quem não nasceu de novo vai ser difícil a vida toda. Para quem não nasceu de novo vai ser impossível carregar essa cruz. Quem não nasceu de novo não carrega o cargo, o jugo de Jesus. Mas a pessoa que passou por essa experiência de novo nascimento, Jesus, como é fácil, pastor Jesus, lidar com quem nasceu de novo? É meu irmão. A pessoa que nasceu de novo é uma maravilha. Leva a cruz, perdoa fácil, caminha, é luta em cima de luta, mas ela está ali, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, santificando, purificando, melhorando. A santidade posicional ela já tem, agora ela está na santidade progressiva, todo dia, se esforçando para ser melhor e melhor e melhor. Agora, quem nasceu de novo, meu irmão, eu trabalho para você mesmo, é uma dificuldade para você, é uma dificuldade para o seu pastor, é uma dificuldade para a igreja, porque se você não nasceu de novo, então tem que parar. Fala, Jesus, eu tinha um pastor que falava assim, eu acho que eu não sou crente, viu? Ainda dá tempo de parar, ainda dá tempo de refletir, ainda dá tempo de olhar para a cruz, ainda dá tempo de olhar para Jesus, porque as mãos de Cristo ainda estão estendidas para salvar e para libertar. Então nós aprendemos aqui nesta noite, nesse primeiro momento. Paulo escreveu para os santos.
Qual é a minha santidade? Já nasceu de novo, você já é um santo. Pode dizer, eu sou santo. Deus, Ele me apartou do mundo, Ele me separou para Ele. Eu sou de Deus, eu sou santo. Onde é que estão os santos da igreja de São Miguel? Tem que dizer assim mesmo, eu sou santo. Você já passou pelo processo, não se engane, hein? Eu sou um santo. Agora nós vamos buscar de Deus graça, para que todos os dias a santidade progressiva vá acontecendo na minha vida. E depois nós vamos ler aqui, vamos ver outros textos sobre a responsabilidade que pesa sobre mim e sobre você, de nós fazermos esta manutenção. Você já passou a primeira e a mais importante fase, que é a santidade posicional. Agora nós vamos trabalhar na questão da santidade progressiva. Amém? Deus abençoe os irmãos. Até o próximo domingo.